Senhor, protege-nos da fúria dos homens do norte. A partir do século VIII, os vikings varreram a Europa, saqueando cidades e pilhando mosteiros e igrejas. Os três grupos de escandinavos, que compartilhavam o mesmo idioma, o mesmo nome e a mesma religião, partiram em expedições para os quatro cantos do mundo. Os suecos voltaram-se para o leste, navegando pelos rios da Rússia, até o Mar Negro e até mesmo para a Ásia Central. Os dinamarqueses avançaram para o oeste e sul. Eles invadiram a Inglaterra, França e Espanha, e realizaram incursões pelo Mediterrâneo. Os noruegueses seguiram para o norte e depois viraram seus barcos para o oeste, rumo ao coração do vasto oceano, alcançando terras áridas e em grande parte desabitadas. Com o tempo, o mito viking tomou forma, e a história o transformou em lenda. E é por isso que, 1000 anos após sua rápida expansão, a reputação dos vikings como guerreiros cruéis e viajantes intrépidos permanece intacta. Essa reputação é apenas parcialmente justificada. A maioria das viagens dos vikings era para fins comerciais, e para os noruegueses também eram expedições com o objetivo de colonizar novas terras. Em Bergen, o Norröna, o único ferry que opera o ano todo entre a Noruega e a Islândia, está se preparando para enfrentar a fúria do Atlântico Norte. O que teria levado aqueles homens a se aventurarem por esses mares desconhecidos? A navegar por essas mesmas águas a bordo de simples veleiros, sem nenhum instrumento de navegação? Disse que o primeiro homem que encontrou a Islândia levou corvos com ele. E quando estava no mar, ele soltou os corvos, e um deles voou em linha reta para noroeste. Então ele seguiu aquele e encontrou a Islândia. Essa pode ser a história de Nu e a Pomba, tirada da Bíblia, mas também pode ser um fato. A maior parte da navegação era feita em águas costeiras com pontos de referência, e há uma descrição de como navegar do oeste da Noruega até a Groenlândia. Você sai de Bergen, um pouco ao norte, até um lugar chamado Ernar. Você navega direto para o oeste, vai perceber isso pelo sol, então deve avistar as Shetland. Em um dia claro, esse é o seu primeiro ponto de referência. As Ilhas Faroé, esse é o seu segundo ponto de referência. Depois, você não deve ver a Islândia, mas deve ver aves marinhas saindo para pescar nos bancos ao sul da Islândia, então acerte a ponta sul da Groenlândia. 4 pontos de referência direto pelo Atlântico. No entanto, não é tão simples assim. É antes da fúria dos elementos. Quantos naufrágios, quantas famílias desapareceram sob as ondas? Ao partirmos de Bergen para tentar seguir o rastro de Erik, o Vermelho, o mais famoso dos navegadores vikings, é o destino de todo um povo que estamos tentando compreender, desde sua entrada espetacular na história da Noruega no século IX, até seu misterioso desaparecimento 4 séculos depois, nas geladas costas da Groenlândia. Enquanto esperamos nossa balsa chegar às Ilhas Shetland e Faroe, nossa viagem de volta no tempo em busca dos vikings nos levará, antes de tudo, ao sul da Noruega. Temos pouquíssimas pistas disponíveis para conhecer a verdadeira identidade dos vikings. Eles quase não deixaram vestígios, nenhum texto escrito, nenhuma imagem. A única coisa que fala por eles são as relíquias encontradas em escavações arqueológicas. A algumas dezenas de quilômetros ao sul de Oslo, em Kalpan, encontramos um Peterson, uma arqueóloga. Ela participou da escavação desta antiga cidade viking. A cidade viking mais antiga da Noruega ficava bem aqui. Ela abrigava uma série de artesãos e comerciantes. E se continuarmos por este penhasco, vamos avistar o mar. As ondas costumavam chegar bem ao pé do penhasco, porque o nível do mar era mais alto, cerca de 3 metros mais alto do que é hoje. Havia uma baía aqui. As moradias ficavam do outro lado da baía. Todas as casas, eram cerca de 100 ao todo, ficavam alinhadas na margem de frente para o mar. Com o lado mais curto voltado para o mar.
O que descobrimos aqui é que já existia uma comunidade urbana na Noruega ainda no século XIX. Cada casa tinha um poço nos fundos, de onde podiam tirar água de nascente. Eles viviam próximos uns dos outros. Do outro lado, ficavam os cais para os barcos. Eles chegavam e partiam dali. Era ali que carregavam e descarregavam as mercadorias. Costumava haver bastante atividade comercial por aqui. É difícil imaginar os cais de Kalpa fervilhando de atividade. O tempo deixou suas marcas, e tudo o que resta é o contorno vago de um barco de madeira meio enterrado no chão e algumas sepulturas rudimentares de pedra. No entanto, as escavações arqueológicas trouxeram à tona sua cota de relíquias. Além de armas e joias, cujas melhores peças estão em um museu de Oslo, o Ponto N. Petterson desenterrou uma variedade de pequenos objetos que, em sua simplicidade, atestam a riqueza e diversidade da atividade comercial em Kalpa. Este é um fragmento de cerâmica da região do Reno. É bastante típico dos grandes recipientes. Provavelmente foi usado para transportar o vinho que era importado aqui para Kalpa. Há também contas que vêm do Mediterrâneo e da Ásia Central. E aqui temos outra conta do Mediterrâneo que provavelmente foi feita em Bizâncio. A geografia do país, com seus milhares de quilômetros de litoral acidentado, recortado por fiordes protetores, desempenhou um papel importante no desenvolvimento da sociedade viking. E a duradoura tradição marítima que até hoje persiste na Noruega, do norte ao sul. Os primeiros assentamentos vikings aqui foram, como a capital Oslo, fundados e desenvolvidos sob a proteção dos fiordes. E no final do século XIX, no fiord de Oslo, fazendeiros encontraram vestígios de barcos funerários, primeiro em Gokstad e Tuna, depois em Osberg. Era costume na época colocar os restos mortais dos membros mais importantes da comunidade dentro de um barco. Esse barco então era enterrado sob um monte de terra. Os barcos foram levados para Oslo e agora podem ser vistos no Museu dos Navios Vikings. Esses navios longos têm um traço tão harmonioso, tão puro, tão moderno, que é difícil acreditar que foram projetados há mais de 1000 anos. Bokstad e Tuna são túmulos masculinos, mas Osberg acabou sendo um túmulo feminino. Foram encontrados os esqueletos de 2 mulheres, e este é o túmulo viking mais rico e melhor equipado já descoberto até hoje, o que realmente revela a posição da dama principal neste túmulo e também diz muito sobre a muito significativa posição das mulheres na sociedade da era viking. A sociedade viking era pagã, e os costumes funerários exigiam que a pessoa recebesse equipamentos para a vida após a morte. Assim, em túmulos bem equipados, encontramos joias e utensílios de cozinha para as mulheres, armas e ferramentas para os homens. E, no caso dos objetos deste museu, a preservação no solo foi surpreendentemente boa. Assim, temos couro, tecidos e madeira, que normalmente se perdem. Certos objetos encontrados nos barcos, junto com os utensílios domésticos simples, revelaram um grau surpreendente de refinamento e inspiração artística. Na forma como retratam criaturas estranhas e animais imaginários.
As cabeças de dragão, carregadas em mastros de madeira durante cerimônias religiosas, lembram figuras de Pro adornavam os dracars para protegê-los dos maus espíritos do mar. Foi provavelmente a bordo de um navio mais simples, um Knar, que Thorvald deixou o Vale de Jaeder, no sul da Noruega, escrevendo assim, inadvertidamente, a primeira página da incrível aventura conhecida como a Saga de Eric, o Vermelho. Havia um homem chamado Thorvald, filho de Oswald, filho de Ulf, filho de Thorvald. O nome de seu filho era Eric, o Vermelho. Por conta de homicídio, Thorvald e seu filho foram obrigados a deixar Gerdem e ir para a Islândia, que já havia sido colonizada. Impulsionado pelos ventos, o barco de Thorvald seguiu em direção ao noroeste. Após 3 dias de navegação e uma parada nas Ilhas Shetland, ele continuou sua rota em direção ao norte e desembarcou nas Ilhas Faroé, conhecidas na época como as Ilhas das Ovelhas. Uma breve parada nas Ilhas Shetland durante a noite e no início da manhã seguinte, Norrona da Shettorsund, a principal cidade dos faroenses. Os vikings haviam colonizado esse pequeno arquipélago no início do século IX. Os colonos eram principalmente agricultores, por isso hoje os habitantes da ilha, que são pescadores renomados e procurados em todo o Atlântico Norte, dizem que os vikings tiveram que parar aqui porque enjoaram do mar. Nossa parada é muito curta. Só dá tempo de embarcar alguns passageiros, e o Norrona mais uma vez parte em direção à Islândia. Esse é o único elo com o norte que temos. Esse é o único ferry que navega por aqui. Também está conectado. Todos os povos escandinavos e os países do norte, Islândia, Ilhas Faroé e Groenlândia, estamos todos conectados. Talvez a Groenlândia, por ser muito longe, mas Islândia, Ilhas Faroé, Shetland, Noruega, Dinamarca. Essas montanhas que se erguem do fundo do oceano emanam uma força imponente, uma força poética. Como aquela encontrada na Edda de Snorri Sturluson, um conto do século XIII que relata a criação do mundo. Os filhos de Bor mataram o gigante Ymir e o levaram para o centro do abismo sem fundo de Ginnungagap, e assim o mundo, o nosso próprio mundo, nasceu. Do seu sangue criaram o vasto e profundo mar e os lagos, de sua carne a própria terra, e de seus ossos as imponentes e grandiosas montanhas, formando a paisagem que conhecemos. Quantas pedras e rochedos eles os fizeram de seus dentes, de suas mandíbulas e de lascas de seus ossos quebrados. Do sangue que jorrava continuamente de suas feridas, eles criaram o oceano que circunda o mundo.
Após mais uma noite de navegação, avistamos a Islândia. No final do século XIX, as embarcações dos primeiros colonos noruegueses, levadas pelas correntes predominantes, aproximaram-se da ilha pelo leste. Antes mesmo de pisarem em terra firme, eles lançaram ao mar o tradicional Stafar, um grande poste de madeira que vinha da casa que haviam deixado na Noruega e que usaram como banco durante a viagem. Ele flutuaria ao sabor da correnteza e das ondas e, segundo a tradição, o lugar onde ele encalhasse seria onde deveriam construir seu novo lar e, de acordo com a lenda, foi isso que Thorvald fez quando chegou à ilha na segunda metade do século X. A Islândia tinha todos os elementos de uma terra de aventura, não só para o clã de Thorvald e Erik, o Vermelho, mas para as centenas de novos colonos que vieram depois e se depararam com essa paisagem árida e gelada. Esses homens corajosos, sobrevivido aos perigos do oceano, acabaram em casa nessa terra açoitada pelos ventos por vulcões. Para os vikings pagãos daquela época, o vento poderoso, as torrentes e cascatas estrondosas, assim como as estrelas brilhantes e as fortes correntes marítimas que os trouxeram para este país chamado Islândia, todos esses fenômenos naturais eram simplesmente a expressão de forças divinas e misteriosas. Quer fosse no centro da ilha, onde as poderosas cataratas de Gullfoss rugem, ou na costa, os assentamentos se expandiram e a vida criou raízes. Os imigrantes não eram todos banidos, como Thorvald. Alguns deles deixaram a Noruega porque a população havia superado as terras agrícolas disponíveis, e havia também os filhos de reis e nobres de que falam as sagas, e que vieram para a Islândia por causa da lei viking que determinava que o filho mais velho herdasse tudo. O que as sagas nórdicas, que são verdadeiros épicos românticos do povo do norte, realmente nos contam sobre os vikings que vieram se estabelecer na Islândia no século X. A saga nórdica é uma narrativa escrita ou oral que conta a história de um homem ou de uma família que vem da Noruega e se estabelece na Islândia. E o protagonista principal é, muito frequentemente, um herói. Ou até mesmo o filho de um fazendeiro que vai para o exterior e se testa na corte dos vikings noruegueses ou dinamarqueses. E volta sendo um homem que conquistou certo respeito, responsabilidade dentro da sociedade. As sagas são realmente documentos da imaginação, e a imaginação pode ser uma espécie de realidade, se você olhar por esse ângulo. Elas meio que descrevem a vida, como era no século X, mas não conseguem dar um retrato fiel do século XIII. Então, não sabemos realmente como era a vida aqui, mas sabemos pelas sagas que há uma descrição de uma sociedade que realmente existiu, seja no século XIII ou no século X.
Aqui, assim como na Noruega, só a arqueologia pode realmente nos dar as respostas para as nossas perguntas. Então vamos para Sinvetlir, no centro da ilha. Adolf, com sua equipe de jovens arqueólogos, está supervisionando a escavação no sítio histórico de Sinvetlir. A partir do ano 930, este foi o local de encontro do Althing, o parlamento viking. Como cientista, quão confiáveis ele considera as sagas? Desde o início das pesquisas arqueológicas na Islândia, existe uma controvérsia sobre a precisão histórica das sagas e sua relevância para a arqueologia. Na verdade, a arqueologia na Islândia nasceu de um interesse romântico pelas sagas. No começo, os arqueólogos trabalhavam principalmente em sítios que conheciam e pelos quais se inspiravam nas sagas. Na verdade, é uma discussão antiga que talvez nunca seja resolvida. Agora, os especialistas são muito mais cautelosos em sua abordagem às sagas. Mas, ainda assim, não podemos simplesmente ignorá-las ou descartá-las. O que precisamos fazer é continuar nossa pesquisa e seguir utilizando esse material ancestral, pois ele tem se mostrado uma fonte inestimável de informações sobre a sociedade medieval. Mais uma vez, assim como em Kalpan, na Noruega, a arqueologia é o único caminho para responder às sagas romantizadas e descobrir quem eram os vikings e como viviam. A partir de algumas paredes de pedra e turfa que foram desenterradas, os arqueólogos conseguiram produzir uma reconstrução fiel de uma habitação viking, para o leigo. Menos científico, mas mais divertido, é esta vila viking que foi construída em Hafnarfjordur, perto de Reykjavik. A cada 2 anos, centenas de vikings se reúnem da Escandinávia para um grande festival. Foi nas margens desta baía, onde hoje fica Reykjavik, que Erik, o Vermelho, se estabeleceu após a morte de seu pai, Thorvald. Erik se casou e teve um filho, Leif, o futuro descobridor da América. Aqui está a sua estátua diante da impressionante igreja de basalto, um dos símbolos da cidade. O porto, normalmente cheio de atividade, está estranhamente deserto. Os barcos de pesca imóveis estão alinhados para inspeção. Hoje é 17 de junho, feriado nacional comemorando a fundação da República em 1944. Antes dessa data, a Islândia era possessão do Reino da Dinamarca. Hoje, esses filhos e filhas de vikings, com os mais altos padrões de vida da Europa, comemoram o evento de forma simples e sóbria. Obrigado. As cerimônias que estabeleceram a República da Islândia aconteceram aqui, neste local histórico de Singatlir.
Foi aqui em Logburg que o parlamento viking proclamava suas leis e onde foi assinado o ato de fundação da República da Islândia. E foi exatamente neste lugar que Svein Björnsson tomou posse como primeiro presidente, diante de uma multidão considerável, apesar da chuva. Singaklir representa a alma da Islândia, e o local é de tirar o fôlego. Mas certamente esse não é o único motivo pelo qual os vikings escolheram este lugar como o epicentro de sua sociedade. Eles devem ter sentido que forças telúricas poderosas estavam em ação aqui neste cânion. De fato, Singaklir está localizado exatamente no ponto onde as placas tectônicas da Europa e da América do Norte estão se separando. Birgir, membro do parlamento, vem a Singaklir com frequência para renovar o contato com essas forças. Aqui, nós não tínhamos um monarca, não tínhamos um rei. Tínhamos 39 líderes locais ou chefes de clã que tinham o mesmo status. E eles decidiam como deveria ser a lei e nomeavam pessoas para os tribunais de justiça. Mas não tínhamos um líder nacional, nenhum monarca, nenhum rei. É provável que Thorvald, mais tarde, Erik, o Vermelho, os chefes vikings, participaram das assembleias Alsing. O lugar ficava muito lotado. Pessoas de todo o país vinham para cá. Provavelmente milhares de pessoas vinham para cá. Se reuniam aqui por 2 semanas no final de junho. As pessoas vinham aqui para fazer negócios, se encontrar, contar histórias e também criar novas leis. Erik, que tinha o mesmo temperamento impulsivo do pai, também cometeu um crime. Como pai, foi condenado pelo Alsing a 3 anos de exílio. Para as pessoas daquela época, o exílio era um dos meios disponíveis para fazer cumprir a lei. Não temos informações suficientes para determinar se era uma prática generalizada e quantas pessoas foram exiladas. Existem pouquíssimos textos sobre esse período em particular. É muito provável que esses julgamentos acontecessem em Þingvellir. Era uma sentença bastante severa. A pessoa condenada tinha que ir para o exterior por 3 anos. Mas, de certa forma, o exílio era um meio de preservar a paz. Era uma sanção moderada, pensada para evitar que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos para resolver conflitos mais graves. Então, mais uma vez, Erik precisa tomar o mar, reúne sua família e alguns amigos, reforma seu Canarb e parte da Islândia. Mas para onde ir? Voltar para as Ilhas Faroe ou Shetland está fora de questão, muito menos para a Noruega. Então ele dá um grande salto rumo ao desconhecido. Ele segue para noroeste. Após 4 dias navegando com as correntes, ele chega a uma nova terra que batiza de Groenlândia. Vista de cima, a Groenlândia parece uma vasta extensão de gelo. Com 2.400 quilômetros de comprimento, é a maior do hemisfério norte. Como Érico, o Vermelho, pôde chamá-la de Groenlândia. Não há uma rota marítima ligando a Groenlândia à Islândia, então pegamos um avião até o sul do país para tentar seguir os rastros de Érico, o Vermelho. É verão na Groenlândia. Entre os anos 1000 e 1500, o país passou por um período de resfriamento gradual.
Depois, o pêndulo balançou para o outro lado e o clima esquentou entre o ano 1500 e o ano 2000. É por isso que os verões agora são exatamente como os verões que Érico, o Vermelho, experimentou quando chegou aqui. E durante o verão, os fiordes do sul ficam entupidos de icebergs. Com o calor, a camada de gelo mais ao norte se parte e libera uma grande quantidade de icebergs. Levados pelas correntes, eles derivam para o sul. Acompanhados por Salik, nosso guia Inuit, subimos o fiord que nos levará a Brattahlid, onde dizem que Érico, o Vermelho, desembarcou e fundou sua colônia. Aqui, ao contrário da primeira impressão da ilha, pastagens verdes margeiam as costas do fiord devido à presença dos muitos icebergs. Érico, o Vermelho, estava certo. Esta é realmente uma terra verde. Eiririt viveu aqui na Groenlândia por 3 anos porque matou algumas pessoas na Islândia. E ele descobriu a Terra, voltou para a Islândia e contou a todos sobre essa incrível Terra Verde. E na Islândia estava começando a haver superpopulação. Faltava a terra boa, terra agrícola. Então era muito atrativo para as pessoas encontrarem novas terras, e assim foi fácil convencê-las sobre essa terra incrível. Então, 27 navios partiram para a Groenlândia, mas apenas 13 conseguiram chegar. Naquela época, usavam, é claro, os navios vikings abertos com vela, e eles levavam tudo com eles. Eles até levaram porcos, ovelhas, claro, cavalos, vacas, gatos. E todos os seus pertences, móveis e ferramentas, tudo para começar uma nova colônia. Em Brattahlid, os novos colonos construíram suas casas de acordo com os princípios e planos estabelecidos há séculos na Escandinávia, seus ancestrais. Assim como na Islândia, não há árvores na Groenlândia, então os vikings tinham que se contentar com a madeira que trouxeram ou com troncos e galhos que davam à praia. A cultura da estrutura comunitária era a mesma na Islândia e na Groenlândia. Havia o sistema político com um chefe, Erik, o Vermelho, e seu filho, o filho de Erik. Mas depois, o sistema político mudou. O chefe perdeu o poder. E o poder foi transferido para o parlamento. Deixamos o fiord de Erek a bordo do barco de pesca que nos levou a Brattahlid e seguimos para Narthak, uma das principais cidades do sul da Groenlândia. A autonomia, em 1º de maio de 1979, agora tem sua própria bandeira, marcada com círculo vermelho e branco. Ao lado da bandeira dinamarquesa, é hasteada. É 21 de junho, o dia mais longo do ano, o dia que os groenlandeses escolheram para celebrar seu feriado nacional.
Apesar de o cristianismo ter sido introduzido por volta do ano 1000, os inuites continuaram a praticar seus rituais xamânicos por muito tempo e acreditavam em uma série de deuses e espíritos. Só no início do século XX o cristianismo finalmente se tornou dominante. Atualmente, a maioria dos 60 mil groenlandeses é protestante. Hoje, a Groenlândia é país com forte senso de identidade inuit. Os poucos milhares de brancos na costa oeste são, em sua maioria, da Dinamarca. Mas o que aconteceu com os descendentes de Erik, o Vermelho? Viveram lado a lado com os inuites? Uma das respostas pode ser encontrada a 2 horas de Narsaq de lancha. Não há estradas na Groenlândia. A única maneira de ir de uma cidade a outra é de barco. Barcos Coastal Express circulam entre cidades costeiras em horários fixos, ou você pode pegar um táxi aquático. Ambos dependem das condições da rota marítima. Poucas horas antes da partida, a passagem estava bloqueada. Então, de repente, abriu-se. Em Karata, com Narsaq, das 2 cidades, 3.500 habitantes. A maioria deles são criadores de ovelhas ou pescadores. Hakoto, fundada em 1775 para converter a população ao cristianismo, mas já em 1721, um norueguês, Hans Egede, desembarcou em busca de vestígios dos vikings, ele não encontrou. E muitos haviam seguido Erik, o Vermelho, da Islândia aqui no sul da Groenlândia. Então, Steiharalftukulor, a ruína da igreja Valju dos nórdicos, que vieram para a Groenlândia por volta do ano 1000. Este é o edifício mais importante de todos os que foram construídos aqui na época dos nórdicos.
E este sempre foi o grande centro de todos os nórdicos católicos que viviam na Groenlândia. Como você pode ver ao redor, há muitas ruínas, cerca de 15 delas. E havia mais de 200 assentamentos espalhados por toda parte, e se todos estivessem habitados ao mesmo tempo, haveria mais de 2.000 nórdicos vivendo aqui. O primeiro homem que veio aqui não era religioso. Ele não era cristão. Mas então, apenas 15 anos depois, eles construíram esta igreja, pois o catolicismo havia chegado ao sul da Groenlândia, ao povo nórdico. Eles faziam grandes celebrações nos novos casamentos de outros assentamentos que se uniam. Eles tinham um assentamento, e então faziam a celebração do casamento. O último de que se tem notícia foi no ano de 1409. Foi nessa época que houve um casamento. E as pessoas acreditam que o casamento pode ter sido entre um nórdico e uma groenlandesa. Porque normalmente, quando as pessoas se casam, ambos são descritos de forma muito detalhada. Mas essa mulher mal foi mencionada, apenas disseram que ela estava lá e qual era o seu nome. Por isso as sagas acreditam que talvez ela fosse uma groenlandesa se casando com um nórdico. A igreja de Valsa parece ser o último vestígio da presença viking na Groenlândia. Eles descobriram as ruínas da primeira igreja do país, em Brattahlid, onde Erik, o Vermelho, desembarcou, uma igreja financiada, segundo as sagas, pela esposa de Leif Erik, filho de Erik, o Vermelho. A vida em Brattahlid não combinava com o temperamento de Leif. Ele não tinha perfil para ser fazendeiro. Decidiu voltar ao mar. Ao contrário de seu pai e avô, Thorvald, ele não havia cometido crime algum. Portanto, se partiu, não foi por banimento, mas por ânsia por novas aventuras e talvez por descobrir novas terras. Um homem chamado Barnier Jalson, que foi para a Groenlândia, nasceu de uma pausa. E viu terras a oeste novamente e voltou para Brenne e contou sobre isso. E Leif Erik foi rapidamente comprar um navio e partir para descobrir a América. E ele perguntou ao seu pai, o velho Erik, o Vermelho, aqui neste lugar, se gostaria de acompanhá-lo. Erik, o Vermelho, disse sim, eu gostaria de ir. Então ele estava cavalgando até a praia com seu cavalo, mas caiu do cavalo e quebrou a clavícula. Ele interpretou isso como um sinal e ficou em casa. Assim, Leif Erik foi sozinho para essa exploração. Então Leif partiu da Groenlândia com 35 homens. E, como está escrito nas sagas, Leif seguiu para o mar aberto e navegou por muito tempo. E ele descobriu terras cuja existência ele nem sequer suspeitava antes. Leif havia descoberto a América, que ele chamou de Vinlândia. Os conflitos constantes com os nativos americanos desmotivaram os vikings a fundar um assentamento permanente em Vinlândia, atualmente Terra Nova. Por volta de 1020, eles deixaram o Novo Mundo para sempre e voltaram para a Groenlândia. Apesar da presença de um pequeno traço do legado viking na composição genética dos groenlandeses, os jovens de Oltuk e Narsak estão mais preocupados com as tendências de moda de Nova York e Copenhague do que com as façanhas de Erik, o Vermelho, e Leif Erik, e isso é perfeitamente compreensível. O Aleja Ituk, o barco regional, está saindo de Harotuk e indo em direção a Narsa.
O mar está calmo e a passagem parece livre do gelo à deriva. O navio avança com cautela. Às vezes diminui a velocidade até parar. Na tela do radar, o barco parece completamente cercado por gelo à deriva. Conseguimos sair da área de risco e estamos ganhando velocidade. Em menos de 1 hora, estaremos em Narsaq, bem a tempo de participar do grande piquenique anual, realizado todo dia 21 de junho para celebrar o feriado nacional. Você é um ser livre, uma alma desimpedida, sem amarras ou restrições que possam limitar sua essência. Deixe para trás todas as preocupações, todas as ansiedades e todos os fardos que pesam sobre seus ombros. Permita-se libertar de qualquer corrente que o prenda, de qualquer expectativa que o oprima. Serena, em sua plenitude e majestade, você irradia uma calma profunda e uma força inabalável. Sua presença é como o ar de uma rainha, soberana e digna, que governa com sabedoria e compaixão. Você é a mãe de si mesma, a criadora de seu próprio destino, a fonte de sua própria luz. Em cada passo, em cada respiração, você manifesta a liberdade que reside em seu interior. Não há limites para o que você pode alcançar, para o que você pode ser. Abrace sua verdadeira natureza, sua individualidade única e sua capacidade ilimitada de amar e de ser amado. Deixe que a serenidade guie seus pensamentos e suas ações e que a majestade de sua alma brilhe intensamente para o mundo. Você é a personificação da liberdade, da graça e da força, uma verdadeira rainha em seu próprio reino, a mãe de todas as suas possibilidades e a guardiã de sua própria felicidade. Permita que essa verdade ressoe em cada fibra do seu ser e viva cada momento com a consciência de sua grandiosidade e de sua liberdade inata. Você é um universo em si mesmo, vasto e ilimitado, capaz de criar e de transformar tudo ao seu redor com a pura intenção de sua vontade. Abrace essa magnificência e viva a vida que você nasceu para viver, plena e sem restrições. Vicky Serão, mulher, mãe. Peça-me, sim, faz-me, ou quem te faz.
Agora, 5 séculos após o desaparecimento dos últimos descendentes de Erik, o Vermelho, a Groenlândia volta a desfrutar de um clima ameno, como no ano 1000. Uma ilha mítica coberta de gelo branco puro e pradarias verdes, a terra prometida para os intrépidos navegadores vikings. A Groenlândia hoje parece ter se tornado novamente um refúgio de paz perdido no meio do Atlântico. A meio caminho entre a velha Europa, de onde partiu Thorvald, pai de Erik, o Vermelho, e a América, que 5 séculos antes de Cristóvão Colombo foi descoberta por seu filho, Leif Erikson. So glad.